Te exaltamos, Jesus. Te exaltamos, Pai. Te exaltamos, Deus. Querido, levante as suas mãos. Feche os seus olhos se você está de olho aberto. Esse louvor fala de uma vitória sobre a morte. Esse louvor fala de uma vitória inacreditável, mas que aconteceu, amém? Jesus venceu a morte. Jesus venceu a morte, Ele venceu todas as coisas. Ninguém pôde segurá-lo, ninguém pôde impedi-lo. A morte não conseguiu deter Ele na cova, querido. Ele venceu, Ele está vivo, Ele reina. Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Rei da glória. Pai, por isso nós te exaltamos nesse lugar. Exaltamos o teu nome, Jesus. Aquele que venceu a morte, aquele que está vivo, aquele que ressuscitou. Pai, esse é o Evangelho, essas são as boas novas. Querido, essa é a verdade sobre a palavra de Deus. As boas notícias que Cristo ressuscitou e está vivo. Pai, por isso nós te adoramos nesse lugar. Nós te exaltamos, bendizemos o teu nome, Jesus. Pai, muito obrigado. Obrigado, Pai, por tão grande vitória. Tão grande vitória, uma vitória gloriosa, poderosa, que mudou a nossa história, a nossa trajetória. E é sobre isso que nós vivemos. A nossa fé está baseada na vitória de Cristo Jesus sobre a morte. Por isso ninguém vai te parar, meu irmão. O diabo não vai te parar, doença não vai te parar, nada vai te impedir, porque aquele que ressuscitou, Ele vive em você, Ele se move através de você. Hoje pra sempre reinará. Tu é o reino, tu é a glória, e acima de tudo nós está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Pai, muito obrigado, Jesus. Eu declaro a tua palavra que é viva e que é eficaz, alcançando o coração dos meus irmãos, Pai, nessa noite. Espírito de sabedoria e de revelação, dando entendimento, entendimento da tua palavra, entendimento dessa vitória, Pai, entendimento daquilo que somos, daquilo que temos, daquilo que podemos fazer em Cristo Jesus. Pai, eu declaro, Pai, eu declaro a paz que excede todo o entendimento. Eu declaro a unção despedaçando o jugo. Eu declaro a graça do Senhor alcançando você nessa noite, meu irmão. Eu declaro alívio, refrigério, sabedoria. Eu declaro a paz de Deus que excede todo o entendimento, porque Ele é o príncipe da paz. Jesus é o príncipe da paz. Eu declaro o consolo, o refrigério do Espírito alcançando a sua vida nessa noite, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Aleluia. Antes de você assentar, querido, eu queria te fazer um convite. Queria que você procurasse alguém aqui na igreja que você não conhece. Dá uma olhadinha aí, para trás, para o lado. Queria que você procurasse alguém que você nunca conversou. Alguém que talvez você nem saiba o nome. E queria que você fosse até essa pessoa, se apresentasse para essa pessoa, cumprimentasse essa pessoa. Amém? Para que todos nós possamos nos sentir amados, acolhidos, porque igreja é lugar de acolhimento, é lugar das pessoas se sentirem bem-vindas, acolhidas. Aleluia.
Aleluia. Oh, glória a Deus. Deus é bom, amém. Te convido a fazer isso mais vezes, amém. Sempre que você estiver aqui na igreja, o motivo de estarmos aqui é sim pela palavra de Deus, por aquilo que Deus vai fazer, pela unção coletiva, amém, que há no ambiente quando nós estamos juntos. Mas é também um local onde a gente vai estar com os nossos irmãos, amém. E muitos às vezes não se conhecem tão bem assim. Então aproveite sempre esse momento de culto para também conhecer pessoas diferentes, conversar com pessoas, porque eu tenho certeza que isso faz toda a diferença. Eu tenho certeza, comigo foi assim, talvez na sua vida também foi. Quando eu me converti, me converti por causa de Jesus, por causa da palavra de Deus, mas foi fundamental ter pessoas me acolhendo, me encorajando, me fortalecendo para que eu continuasse congregando e perseverando na presença de Deus, amém? O motivo de estarmos aqui é Deus, é o Senhor, amém? Mas você não está sozinho, amém? Você que está aqui, que talvez eu não te conheça tão bem, saiba que você não está sozinho, amém? Aqui é um local onde você é bem-vindo e pode sempre contar conosco, amém? Glória a Deus, aleluia. Obrigado, louvor. Aleluia, querido. Nós estamos declarando um tempo novo na igreja, amém? Um tempo de unidade, um tempo de influência e um tempo de crescimento. Por quê? Porque o nosso Deus, querido, é um Deus de unidade, de influência e de crescimento. Em Cristo Jesus, Ele nos reconciliou consigo mesmo, amém? Promovendo unidade entre nós, que estávamos perdidos por causa dos nossos pecados, e agora nós fazemos parte do corpo de Cristo. Estamos com Ele. Para quê? Para que a influência do céu começasse a alcançar a nossa vida. Sarar o nosso corpo, sarar as nossas emoções, amém? Para que a influência do reino de Deus começasse a afetar a nossa vida. E dessa forma o nosso estilo de vida começasse a ser alterado. E a gente não mais vivesse nas obras da carne, escravo do pecado, não. Agora a influência de Deus começa a alcançar a nossa vida, para que a gente tenha uma vida diferente. Uma vida que produz crescimento. Crescimento do amor, da paz, da alegria, crescimento da verdade do evangelho, crescimento do reino de Deus, porque tudo que está vivo, querido, ele naturalmente cresce, ele se expande, ele frutifica, amém? E a igreja é um corpo vivo. A igreja não é uma entidade morta, pelo contrário, a igreja é um organismo vivo, porque Cristo vive na igreja, amém? Cristo vive em você? Glória a Deus, glória a Deus. Então eu quero te convidar, como pastor aqui do Verbo da Vida Juiz de Fora, eu te convido a confiar em Deus, de verdade, e viver os planos que Deus tem para a sua vida. Porque você foi criado para um propósito, querido. Existia um propósito na terra, existia uma necessidade, existia algo que precisava ser estabelecido na terra, e Deus pensou em você. E Deus te criou para esse propósito, para que você vivesse o plano de Deus para a sua vida. Amém? E eu quero falar um pouquinho sobre isso nessa noite com você. Então, queria te convidar a abrir a Bíblia, lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 6. Nós vamos ler a partir do versículo 25, vamos até o versículo 33. Mateus, capítulo 6, a partir do versículo 25. Porque existe algo que pode te impedir a viver o plano de Deus. Amém? Quando Deus fez o homem, a vontade de Deus era estabelecer o reino de Deus na terra. Amém? Mas a vontade do diabo era trazer o império das trevas para a terra. E por causa do pecado, o homem acabou ficando refém do império das trevas, ao invés de viver no reino de Deus. Mas em Cristo Jesus, amém, nós somos arrancados do império das trevas e transportados para o reino do Filho do seu amor. Nós estamos, se você nasceu de novo, se você já crê em Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você não estará no reino de Deus. Você já está no reino de Deus. Amém? O reino de Deus não é um lugar geográfico, não é uma condição física, natural, biológica, não. É uma condição espiritual, é uma posição espiritual. Por isso você já não está mais no império das trevas. O diabo já não tem poder e autoridade sobre a sua vida, porque agora você é governado pelo Rei Jesus, que é o cabeça da igreja.
Amém? Então você já está no reino de Deus. E Jesus estava conversando aqui com os discípulos sobre esse reino de Deus que ele estava trazendo do céu para a terra. Até então, Jesus não havia ainda sido crucificado, ele não havia ainda assumido o meu lugar, o seu lugar ali na cruz. Mas ele já estava anunciando o que iria acontecer nos próximos dias, que iam suceder a sua caminhada aqui na terra. E nessa conversa com os discípulos, nessa conversa não, aqui é o sermão, né, do monte, ele anuncia aquilo que estava acontecendo, que iria acontecer. Eu quero ler com você a partir do versículo 25. Diz o seguinte: por isso digo a vocês, não se preocupem com a sua vida, quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo, quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e não é o corpo mais do que as roupas. Então Jesus começa a conversar com aquelas pessoas dizendo: olha, vocês não podem ficar preocupados. E quando a gente olha hoje para a nossa vida moderna, para o mundo moderno, a ansiedade, depressão, as doenças, né, psicossomáticas, o estresse do dia a dia, a vida moderna tem escravizado o ser humano, tem impedido até mesmo os cristãos de desfrutarem das realidades espirituais do reino de Deus. Porque muitos deles, mesmo estando no reino de Deus, ainda estão sofrendo como se estivessem vivendo no império das trevas. Preocupados, ansiosos, irritados, estressados, agoniados, sem paz, sem alegria, sem desfrutar das realidades espirituais que Cristo Jesus já conquistou para a vida deles. E Jesus começa a estar dizendo aqui: olha, não se preocupem com a sua vida. Não se preocupe com a sua vida, com aquilo que irão comer ou beber. E aí ele faz uma pergunta: não é o corpo, não é a vida mais do que o alimento, e não é o corpo mais do que as roupas? Ou seja, a vida não é mais importante do que o alimento? O corpo não é mais importante do que as roupas? Então aquele que te deu vida e aquele que te deu um corpo, por que ele não te daria comida e roupa? Amém? Ou seja, por que vocês estão preocupados com essas coisas que são menos importantes, sendo que as coisas que são mais importantes, como a vida, como um corpo físico, Deus já entregou nas suas mãos, e vocês estão aí preocupados com as coisas menores? Ele começa a conversar com eles e faz um convite. E esse mesmo convite Jesus está te fazendo hoje. Qual é o convite? Para você confiar em Deus e não andar preocupado. Querido, a vida de fé não combina com preocupação. Jesus não estava preocupado com a vida dele, com o dia a dia, com as coisas naturais. E olha que ele estava vivendo momentos de pressão. E olha que ele ia passar por situações muito complicadas. Ele ia sofrer perseguição, amém? Ele ia ser preso, ele ia ser torturado. E ele já veio para a terra sabendo que essa era a sua missão. Mas isso não estava roubando a paz dele. Jesus não estava ansioso, querido. Jesus não andava preocupado, irritado com as pessoas, brigando com todo mundo, sem paciência, reclamando, murmurando da vida, não. Por quê? Porque ele é o príncipe da paz. Amém? Ele estava conectado com realidades espirituais que governavam a terra. Ele veio trazer o reino de Deus, do céu para a terra. Amém? Então, mesmo sabendo de situações difíceis que ele iria enfrentar, porque situações difíceis fazem parte da vida do cristão, amém? Faz parte, por quê? Porque nós estamos na terra. E essa terra ainda, enquanto estivermos aqui, vamos passar por situações difíceis, de pressão. Amém? Porém, você não precisa sofrer e andar preocupado, ansioso, irritado, desesperado, sem paz, sem alegria, mesmo vivendo nessa terra. Amém? É isso que Jesus está falando. Olha, vocês não têm que ficar preocupados com essas coisas da vida, com as coisas naturais. Por quê? Porque aquele que te deu a vida, aquele que te deu o corpo, não é poderoso também para suprir as suas necessidades, para prover aquilo que você precisa? Amém? Vamos continuar lendo o versículo 26. Olha o que Jesus diz: observem as aves do céu,
que não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiros. No entanto, olha o que ele diz: o pai das aves. Esse está escrito aí? Não. Ele diz: o pai de vocês. Ele não está dizendo que é o pai das aves que supre as necessidades das aves, dos animais, por exemplo. Ele está dizendo que o seu pai supre as necessidades das aves, dos animais. Amém? E vamos continuar lendo. No entanto, o pai de vocês, que está no céu, a sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Se Deus cuida das aves, que não são filhos de Deus, por que Ele não cuidaria de você? Se Deus tem poder, tem recurso, tem capacidade para suprir as necessidades de todos os animais que existem no planeta, por que Deus não tem recurso para suprir a sua vida? Já que você é filho de Deus. Porque a sua vida é muito mais valiosa do que qualquer animal. Porque Jesus morreu por você na cruz. Ele substituiu você ali na cruz. Porque você era valioso para Deus. Então por que você está preocupado? Então por que você está ansioso com o futuro? Então por que você está incrédulo sobre a capacidade de Deus de suprir e cuidar de você? Se Ele tem poder para suprir animais, por que Ele não tem poder para suprir a sua casa, a sua família e a sua vida? Amém? Vamos continuar lendo. Aí ele continua dizendo: quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Ou uma hora ao curso da sua vida? Ele continua dizendo: e por que se preocupam com o que hão de vestir? Observem como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, ou seja, as plantas, que hoje existem, e amanhã serão lançadas no forno, não fará muito mais, diga comigo, muito mais, por vocês, homens de pequena fé. E aí ele termina indagando os homens. Porque se vocês estão preocupados com essas coisas, é sinal que a sua fé ainda não atingiu o nível necessário para te dar a paz que excede todo o entendimento. A ponto de você confiar que realmente Deus é todo poderoso. A ponto de você confiar que realmente o Senhor é seu pastor. A ponto de confiar que você já foi abençoado mesmo, com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais. A ponto de entender de que você é herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. A ponto de compreender que você tem uma herança gloriosa, amém? Capaz de suprir tudo o que você precisa. Talvez você ainda não entendeu que você já foi abençoado com tudo que é necessário para a vida e piedade em Cristo Jesus. Talvez ainda não está maduro no seu coração que Jesus Cristo te conduz em triunfo em todas as coisas. Talvez ainda não caiu no seu coração de que você é rei e sacerdote em Cristo Jesus e está assentado nas regiões celestiais, numa posição de governo e autoridade sobre os recursos dessa terra. Talvez você ainda não está crendo o suficiente e por isso você não está falando, chamando a existência aquilo que não existe, não entendendo o poder que habita em você, porque Cristo, que criou todas as coisas lá no Gênesis, que é a palavra, está dentro de você. E você pode usar a palavra, e você pode falar a palavra, e você pode confessar a palavra, e o poder criativo que existe na palavra vai trazer à existência o que não existe. Por que você está andando preocupado e ansioso? Olha para as aves, olha para os lírios do campo, olha para o planeta Terra, para a natureza, para os animais, olha para tudo, a imensidão que Deus criou. E eu não vejo passarinho reclamando, eu não vejo passarinho brigando, reclamando com Deus, murmurando. Eu não vejo as plantas em greve de fome, porque não estão sendo atendidas as suas orações.
Não, por quê? Porque elas estão confiando no Criador. Elas estão confiando no poder divino. Elas estão confiando no Deus Todo-Poderoso. Elas sabem que aquele que as criou tem todo o recurso necessário para manter elas vivas. Elas vivas, amém? Então, é necessário que eu e você possamos confiar em Deus. Amém? Toda a criação, querida, é sustentada pelo próprio Deus. Toda a criação é sustentada pelo próprio Deus. Amém? O trabalho é verdade. Pastor, então eu não vou trabalhar? Não, é isso que eu estou dizendo. Adão trabalhava no jardim, amém? Adão não estava à toa. Preguiça não é de Deus, ócio não é de Deus, amém? Adão estava lá trabalhando no jardim, mas ele não estava preocupado com o almoço. Ele não estava preocupado com o jantar. Ele não estava preocupado com o dia seguinte. Ele estava trabalhando por quê? Porque a fé sem obras é morta, amém? Ele estava trabalhando por quê? Porque aquela foi a tarefa que ele recebeu, e ele deveria trabalhar e cumprir o seu propósito, amém? Mas ele não estava ansioso e preocupado. Trabalho não é maldição, trabalho é bênção, amém? O trabalho surgiu antes do pecado, amém? Trabalho não é maldição na sua vida não, meu irmão. Amém? Pelo contrário, você deve usar os recursos e as habilidades que Deus te entregou para estabelecer o reino de Deus aqui na terra. Amém? Mas não é o trabalho que te sustenta. Não é o trabalho que te mantém em saúde. Não é o trabalho que te mantém andando em prosperidade. Não é o trabalho que paga a sua conta. Não é o trabalho que mantém a sua casa. Não é o trabalho que faz isso com você. É Deus. A tua confiança, a tua fé tem que estar baseada na palavra de Deus, no caráter de Deus, no poder de Deus, na provisão de Deus, amém? E não na força do seu braço, e não na sua inteligência humana, e não no seu esforço, amém? Mas você deve viver pela fé, porque o justo ele vive é pela fé, amém? Ele não vive pela própria força, porque pela própria força você acaba tropeçando. Você acaba desfalecendo, você acaba cansando, você acaba não conseguindo cumprir o plano e o propósito de Deus. Amém? Aleluia. Por isso que preocupação, querida, ela não combina com uma vida de fé. Preocupação é um sinal de incredulidade. Quando nós estamos muito preocupados, é sinal que eu preciso edificar a minha fé. É sinal que eu não estou meditando na palavra de Deus o suficiente. É um sinal de que eu não estou mortificando o meu corpo o suficiente. É sinal que eu não estou dominando a minha alma o suficiente. Porque a preocupação é da alma. É você se preocupar antes da hora, é você antecipar o futuro. Não é assim? É você começar a pensar sobre coisas que ainda irão acontecer e começar a gastar a sua energia, o seu tempo e a sua saúde nessas coisas. E aí você, em vez de você se ocupar com aquilo que Deus te mandou fazer hoje, você está preocupado com aquilo que vai acontecer semana que vem. E aí você não faz o que Deus te falou para fazer hoje. Porque você está tão preocupado e ansioso que você nem consegue ouvir o Espírito de Deus direcionando você sobre aquilo que você deveria fazer hoje. Porque a tua alma não permite que você seja guiado pelo Espírito. Porque ela está agitada dentro de você, atribulada, amém? É síndrome do pensamento repetitivo, tem até nome agora, né, desse diagnóstico aí na psicologia. Você está com a tua mente a 1000 por hora, a 1000 por hora, a 1000 por hora. Como você vai ser guiado pelo Espírito? É necessário que você edifique a sua fé, para que você não ande preocupado, amém? Nós precisamos trabalhar, com certeza, querido, mas você não pode ser um trabalhador estressado. Está entendendo? Você precisa, sim, cumprir a carreira que Deus te chamou para fazer, honrar o seu patrão, com certeza, mas você não pode botar a tua confiança nessas coisas, amém? Porque senão você vai ficar frustrado e você vai caminhar como as pessoas do mundo. Porque é assim que as pessoas que não estão no reino de Deus caminham. Amém? Preocupação, querido, te leva à murmuração. Porque quem está preocupado, mais cedo ou mais tarde, começa a murmurar. Quem está preocupado, mais cedo ou mais tarde, começa a falar negativo. Quem está preocupado, mais cedo ou mais tarde, começa a falar o que não devia. E palavras são sementes que vão fazer com que algo aconteça. São sementes que nós estamos plantando e aquelas sementes elas vão acabar crescendo no futuro. Então a preocupação,
faz com que você tenha problemas no futuro. Porque você começa a murmurar e reclamar, e aquelas palavras depois voltam para te assombrar, voltam para te atrapalhar, voltam para te atormentar. Por isso que preocupação não combina com uma vida de fé. Amém? Por isso Jesus falou para aqueles homens: ei, não se preocupem. Não se preocupem, não andem preocupados com as coisas da vida. Ao versículo 31, abre lá comigo. Mateus capítulo 6, versículo 31. Ele continua dizendo: portanto, não se preocupem dizendo. Olha, está vendo? Ó? Não se preocupem dizendo. Quem está preocupado diz alguma coisa. É inevitável. Quem está com a preocupação dentro dele, no coração, na alma, acaba falando o que não devia. Aí ele diz: portanto, não se preocupem dizendo que comeremos, que beberemos. Quem já fez essa oração para Deus? Deus, não está vendo? Deus, como é que Deus? Você começa a arguir Deus. Está parecendo Jó. Está questionando a grandeza, a soberania, o governo, a justiça, a santidade. Questionando: Deus, que comeremos, que beberemos? E aí, Deus, você não está vendo? Deus, o que está acontecendo? Mas ele diz: portanto, não se preocupem dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos. Porque os gentios, quem são os gentios? Aqueles que estão no império das trevas. Aqueles que não nasceram de novo. Aqueles que estão sendo governados pelo príncipe deste mundo. Aqueles que não estão assentados nas regiões celestiais com Cristo Jesus. Aqueles que não são reis e sacerdotes, são escravos do pecado. Os gentios são aqueles que não têm aliança com Deus. Eles ainda não aceitaram Jesus como Senhor e Salvador. Portanto, eles não têm acesso ainda ao reino de Deus. Jesus está dizendo que são essas pessoas que andam preocupados dizendo que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos. Porque para essas pessoas, a provisão é incerta. Porque para essas pessoas, a paz que excede entendimento é inacessível. Para essas pessoas, o consolo do Espírito Santo é impossível. Para esse tipo de pessoa, reinar em vida com Cristo não é possível. Amém? E por isso elas estão ansiosas. Por isso elas estão preocupadas. Por isso elas estão correndo de um lado e para o outro, se ocupando horas e horas, cada vez mais horas, porque elas sem rumo, sem direção, preocupadas, se desgastando a sua saúde, as suas emoções, sendo negligentes com seus filhos, com o seu casamento, sendo negligentes com a própria saúde física, estão lá trabalhando 20, 10, 15 horas por dia, correndo atrás de conquistar alguma coisa, de pagar alguma coisa, de suprir uma necessidade material, uma necessidade física. O problema é que elas estão se desgastando. O problema é que elas não estão percebendo que a vida está passando, o dia está passando, e a sua família está sendo muitas vezes destruída, está sofrendo o dano dessa falta de sabedoria, a sua própria saúde física, a sua própria saúde emocional está sendo desgastada com esse estilo de vida, só que esse não é o estilo de vida do reino de Deus. Esse não é o estilo de vida daquele que nasceu de novo. Esse não é o estilo de vida daquele que está em Cristo, assentado nas regiões celestiais, acima dos principados e das potestades. Esse não é o estilo de vida daquele que é filho, amém? Que tem a natureza de Deus dentro dele, que é rei, que é sacerdote, amém? Esse é o estilo de vida de quem não nasceu de novo. Esse não é o meu estilo de vida. Esse não pode ser o seu estilo de vida. Amém? Aleluia. E ele continua dizendo: porque os gentios é que procuram todas essas coisas. O Pai de vocês. Novamente ele usa a palavra Pai, ele não usa a palavra Deus. Para deixar bem claro a sua posição de filho. Porque o Pai é essa figura do provedor. O Pai é essa figura que protege. O Pai é essa figura que está disponível para suprir, para guardar, para proteger, para abençoar. Amém? Ele diz: o Pai de vocês, que está no céu, sabe que vocês precisam de todas elas. Então, Deus sabe, querido, de tudo que você precisa.
Deus sabe da comida que você precisa, da roupa que você precisa, da moradia que você precisa, do transporte que você precisa. E Ele não só sabe como é um bom pai, amém? Porque Ele é um bom pastor, amém? Porque Deus é bom. E a sua misericórdia dura para sempre. Ou seja, se Ele sabe e Ele é bom, e Ele é todo poderoso, com certeza esses recursos estão disponíveis para você na presença de Deus. Amém? Por isso você não precisa ficar preocupado, desgastando as suas emoções, o seu coração com essas coisas. Por isso você precisa estar atento àquilo que está dentro de você, no seu coração. As suas palavras, elas sempre vão revelar aquilo que está no seu coração. Como eu disse, se você está murmurando muito, se você está reclamando muito, isso está denunciando aquilo que está dentro de você. Isso não está denunciando o problema da vida, do Brasil, da política, da economia, não. Quando você reclama, querido, você não está trazendo à luz a realidade econômica. Quando você murmura, você não está trazendo à luz a realidade do Brasil, da cidade de Juiz de Fora. Quando um cristão reclama, ele está dizendo que Deus falhou. Ele está dizendo que Deus não pode. Ele está dizendo que Deus não é o pai dele. Ele está dizendo que Deus não tem poder para resolver. Ele está dizendo que Deus é incapaz, que Deus é imperfeito. Ele está negando a própria existência, caráter, soberania do próprio Deus. Amém? Por isso que você precisa guardar o seu coração, porque dele procede as fontes da vida. A palavra de Deus tem que habitar em você ricamente. Ela tem que habitar no seu coração, a ponto da sua fé ser edificada, da tua mente ser renovada e a sua alma ser dominada, para que ela possa compreender as realidades da existência em Cristo Jesus. Amém? Viver pela fé é confiar no cuidado de Deus. Viver pela fé é confiar, querido, no cuidado de Deus. Por isso, quanto mais preocupado você estiver com essas coisas, mais preso você estará a essas coisas. Quanto mais preocupado você estiver com as coisas da terra, mais preso às coisas da terra você será. Quanto mais foco, quanto mais energia, quanto mais preocupação você focar nessas coisas, mais isso vai governar você, mais isso vai direcionar as suas decisões, mais isso vai determinar suas escolhas. Só que você não foi chamado, querido, para ter a esperança apenas nas coisas dessa terra. O Evangelho não aponta apenas para a sua vida aqui na terra, ele aponta também para a eternidade. Ele aponta para um princípio que vai muito além da nossa vida aqui na terra. Por isso a sua esperança, a sua expectativa não podem estar apenas nas coisas dessa terra. Amém? Você não pode servir a Deus e servir a Mamon, por exemplo. No capítulo 6, anteriormente, Jesus alertou sobre isso. Nós não podemos servir a Deus e servir as riquezas. Por quê? Porque as riquezas vão acabar dominando, vão acabar governando, vai acabar influenciando as suas decisões e elas vão determinar as escolhas que você vai fazer. Amém? Você precisa realmente guardar o seu coração. E talvez você está se perguntando, mas aí o que eu devo fazer? Vamos ler o versículo 33. Olha o que diz aí o versículo 33. Jesus, o Anderson até leu esse versículo aqui, no momento de dízimo e oferta. Olha o que diz aí. Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Jesus não está dizendo que essas coisas não são para você e para mim. Sim, prosperidade não é riqueza, prosperidade não é bens materiais, mas bens materiais são necessários para que você permaneça vivendo. Amém? Então essas coisas, elas vão ser acrescentadas na sua vida. Por isso você não deveria focar e se preocupar com essas coisas, porque Deus quer e pode acrescentar elas na sua vida. Você deveria estar focado, o seu coração deveria estar caminhando na direção do quê? Do reino de Deus e da justiça de Deus. Porque é isso que Jesus trouxe do céu para a terra. Jesus não trouxe dinheiro do céu para a terra. Jesus não trouxe bens materiais do céu para a terra. Jesus não trouxe ouro do céu para a terra, porque ele poderia ter feito isso. Já parou a pensar? Ele poderia ter acabado com a fome mundial, por exemplo. Ele poderia ter orado, feito um milagre, e a partir de hoje alimento ia nascer nas paredes das coisas, do tijolo, por exemplo.
Só que ele trouxe o reino de Deus e a sua justiça. Porque é isso que realmente tem valor na eternidade. Amém? Jesus trouxe o reino de Deus e a justiça de Deus para a terra. E para fazer isso, ele foi até o reino da morte, para te colocar no reino de Deus. Jesus assumiu o seu lugar ali na cruz, ele te substituiu ali na cruz. Ele foi até o reino da morte, para te colocar no reino de Deus. Para te arrancar do império das trevas e te colocar no reino do Filho do seu amor. Amém? Ele assumiu a maldição do pecado, para que a bênção de Deus te alcançasse. Amém? Deus deseja sim que você viva uma vida próspera, feliz, abençoada. E está tudo certo em relação a isso. Mas você precisa entender os princípios do reino de Deus e da justiça dele, para que realmente você possa cumprir o propósito. O reino de Deus estabelece o seu propósito. A justiça de Deus restaura a sua identidade. Reino fala do propósito, fala do governo, fala da vontade de Deus para a sua vida aqui na terra. A justiça de Deus, que se manifestou em Jesus Cristo, amém? Porque aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado, para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. A justiça de Deus fala da nossa nova natureza, da nossa nova identidade de filho de Deus. Amém? Então, o reino aponta para o propósito. A justiça aponta para a sua identidade em Cristo Jesus. Amém? Porque identidade e propósito sempre vão caminhar de mãos dadas, sempre vão caminhar junto. O reino de Deus garante o seu futuro, querido. E a justiça de Deus resolve o seu passado. Então pensa comigo. Se o reino de Deus, que fala da nossa eternidade, tá certo? O reino de Deus aponta para o nosso futuro, garante o meu futuro. E qual é o meu futuro? O meu futuro é reinar com o Senhor eternamente. O meu futuro é a vida eterna, é a ressurreição. Eu vou ressuscitar. Esse é o meu futuro pela fé em Cristo Jesus. Esse é o reino de Deus, porque o reino de Deus aponta para a eternidade, aponta para a vitória de Jesus sobre a morte, aponta para aquilo que vamos experimentar em Cristo Jesus. Amém? A justiça de Deus, ela resolve o seu passado de pecado. Amém? O sangue de Jesus te purifica de todo pecado. O sacrifício de Cristo te livra de toda condenação, para que você fique livre da culpa e da condenação dos erros do passado. Então eu te pergunto, se Jesus, que trouxe o reino de Deus e a justiça de Deus para a terra, resolveu o seu passado e já garantiu o seu futuro, você está preocupado com o quê? Porque se Jesus resolveu o seu passado e garantiu o seu futuro, o que você está preocupado? Ansioso, brigando com o marido, brigando com a esposa, brigando com os filhos, brigando com o funcionário, brigando com o patrão, chutando o cachorro, reclamando da vida, murmurando. Querido, você devia estar andando em justiça, paz e alegria. Porque o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Essa é a realidade espiritual que Jesus trouxe do céu para dentro de você. Para dentro de você. Ele não trouxe para o lado de fora. Ele trouxe para dentro de você. Para que você ande em justiça, paz e alegria. Mesmo que o mundo esteja desabando. Mesmo que tudo em volta de você está caindo. Você não está no mundo. Você não é desse mundo. Você está em Cristo. Amém? E em Cristo é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. O seu passado foi resolvido, querido. E o seu futuro está garantido. Se alegre. Celebre. Ande em alegria. Glorificando a Deus, louvando a Deus, exaltando o nome dEle. Experimentando da paz que excede todo o entendimento que Ele trouxe para você. Amém? Aleluia. Olha o que diz Romanos capítulo 8, versículo 28, diz o seguinte. É um versículo bem conhecido. Romanos capítulo 8, versículo 28, diz o seguinte. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Até esse versículo é bem conhecido. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas o versículo continua. Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Ou seja,
todas as coisas vão cooperar para o meu bem, desde que eu esteja atento ao propósito. Porque se eu decidir viver uma vida, por exemplo, no pecado, o pecado não vai contribuir para o meu bem, meu irmão. Não vai. Se eu começar a não andar em amor com as pessoas, isso não vai contribuir para o meu bem. Se eu começar a murmurar, reclamar, ficar ansioso, preocupado, isso vai trazer dano para a minha vida, e a culpa não é de Deus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, segundo o seu propósito, ou seja, aqueles que estão, debaixo da vontade de Deus, da graça de Deus. Amém? Do propósito de Deus. Enquanto nós estamos vivendo o plano de Deus, o propósito de Deus, a graça, o favor, a prosperidade, a bondade estão nos seguindo, estão nos acompanhando, estão nos auxiliando, estão nos ajudando para que realmente eu possa viver livre da ansiedade e da preocupação. Existe proteção, existe provisão, existe prosperidade quando se vive o plano de Deus. Amém? Esse é o lugar que Deus planejou para você. Você foi criado para isso. E quando você está vivendo isso, querido, você para de andar preocupado e ansioso com as coisas desse mundo, com as coisas naturais. Você continua trabalhando, porque talvez você foi chamado para ser um médico, um advogado, um pedreiro, um carpinteiro. Está tudo bem em relação a isso, amém? Quando eu falo chamado propósito, eu não estou me referindo ao púlpito de uma igreja. Eu estou referindo a um propósito para o qual você foi criado para cumprir na terra. Amém? E quando você entende isso e vive isso, existe provisão do céu chegando para você, existe auxílio, existe socorro, os anjos estão trabalhando em seu favor, a unção, a graça, o Espírito Santo estão ali cooperando com você, ajudando você, para que você cumpra o propósito para o qual você foi criado. Sabe, tem muita gente ansiosa e preocupada porque está fora do plano de Deus. Tem muita gente vivendo dias difíceis, porque eles estão fugindo do plano de Deus. Eles estão sendo negligentes com o plano de Deus para a vida deles, e por isso eles estão sofrendo, eles estão adoecendo, estressados, preocupados, porque eles não foram chamados para viver daquela forma, eles foram chamados para um propósito específico, e por isso as coisas não estão cooperando. E por isso as coisas não estão cooperando para o bem deles, porque eles não estão andando segundo o propósito daqueles que o criou. Sabe por que o passarinho não reclama? Porque o passarinho está cumprindo o propósito, ele continua cantando. Sabe por que as plantas não reclamam? Porque as plantas estão cumprindo o propósito, elas continuam florescendo. Você está florescendo? Você está cantando? Você está cumprindo o seu propósito? Talvez por isso você está ansioso e preocupado. Porque os pássaros e os lírios não estão preocupados, porque eles estão cumprindo o propósito para o qual eles foram criados. Muitas vezes nós estamos preocupados e ansiosos, porque queremos viver apenas o nosso plano, apenas o nosso reino, a nossa justiça própria. E quando nós escolhemos esse caminho, ansiedade chega, preocupação chega, frustração chega, porque você não está vivendo aquilo que Deus tem para a sua vida. Por isso que todas as coisas vão contribuir sim para o bem daqueles que amam a Deus, segundo o seu propósito. Amém? Aleluia. Existe, querido, uma expectativa do céu sobre a sua vida aqui na terra. Existe uma expectativa, quase uma torcida, porque nós temos uma grande nuvem de testemunhas, como o pastor Anderson ministrou esses dias aqui. Ele até deu o exemplo de um estádio de futebol, que essas testemunhas, os heróis da fé, eles estão como se fosse na arquibancada, torcendo pela igreja, torcendo por você, para que você viva o plano de Deus, para que você entenda o plano e viva pela fé esse plano de Deus para a sua vida. Então existe uma expectativa no céu para aquilo que você vai fazer amanhã. Existe uma expectativa no céu para a decisão que você vai tomar essa semana. Existe uma expectativa no céu para aquilo que você vai fazer em relação ao seu casamento, em relação ao seu trabalho, em relação à vida do seu marido, da sua esposa, dos seus filhos. Existe uma expectativa no céu a respeito da minha vida.
a respeito da sua vida, amém? Porque nós fomos criados para um propósito. O segredo de você desfrutar da alegria, da paz que há no reino de Deus, porque como eu disse, o reino de Deus é justiça, é paz, é alegria no Espírito Santo. O segredo para que você possa desfrutar dessas coisas é você realmente estar no reino de Deus de verdade. Não apenas entrar nele, mas realmente estar ali servindo ao rei desse reino, cumprindo o propósito desse reino, aceitando o governo desse rei sobre a sua vida, a ponto de fazer a vontade dele na terra, assim como ela é feita no céu. Porque é isso que Jesus veio fazer. Jesus não estabeleceu o próprio reino, Jesus não estabeleceu a própria justiça, Jesus não estabeleceu a própria vontade, Ele estabeleceu o reino de Deus e a justiça de Deus, e por isso Ele andou em paz, justiça e alegria no Espírito Santo, toda a sua trajetória aqui na terra. Amém? Ele estava livre da condenação, livre do pecado, da ansiedade, livre do estresse, porque ele confiava em Deus. Recentemente a gente esteve numa conferência, né, e o Scott Ebb contou um testemunho do Kenneth Hagin, que um ministro, né, foi visitar o Kenneth Hagin lá em Tulsa. A sede do Rema fica em Tulsa. E lá a sede do Rema é como se fosse uma universidade, é muito grande. O ministério lá, né, do Rema é muito grande. E ele estava passeando com o Kenneth Hagin naquela estrutura física gigantesca, muitos funcionários, uma estrutura física muito grande, e ele contando, aqui funciona isso, aqui funciona aquilo, aqui é desse jeito, aqui é... E depois de todo aquele passeio, né, aquele tour que ele fez ali por toda aquela estrutura, esse ministro perguntou para o Kenneth Hagin: você deve estar muito preocupado, né, para cuidar disso aqui tudo. Você deve passar muito estresse, né? Porque é muita coisa que você tem que tomar conta e cuidar. Ele falou: não, quem cuida disso tudo aqui é Deus, não sou eu, não. A consciência de que Ele é suprido, guardado e protegido pelo Deus Todo-Poderoso. Amém? Nós precisamos andar, querido, independente se você tem uma empresa grande ou uma empresa pequena. Independente se o seu chamado é grande ou pequeno. Independente se o seu filho é crente ou não. Independente da situação que você está vivendo. Você precisa aprender a confiar em Deus para suprir as suas necessidades, para te dar sabedoria, para realmente estar com você em todo o tempo e qualquer situação. Porque no final das contas é Deus que vai te sustentar, é Deus que vai te abençoar, é Ele que te vai dar saúde, inteligência, é Ele que vai te dar as ferramentas necessárias para que você realmente possa cumprir o propósito de Deus. Amém? Por isso existe uma expectativa a nosso respeito. Abra comigo aí para a gente terminar, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18. O apóstolo Paulo falando aí para a igreja de Corinto, os versículos anteriores ele fala sobre a nova criação, amém? Tudo se fez novo. E depois ele diz, ora, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos seres humanos, e nos confiando a palavra da reconciliação. Portanto, somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por meio de nós. Quando nós estamos preocupados e ansiosos, nós não representamos bem o reino de Deus. Quando nós estamos ansiosos, preocupados, nós não anunciamos as boas novas do Evangelho. Quando nós estamos atribulados, perturbados, nós não refletimos o caráter e a bondade de Deus na vida desse mundo e na vida de outras pessoas. Mas essa é a expectativa de Deus a seu respeito. Deus te deu o ministério da reconciliação, que é a capacidade de, através da pregação do Evangelho, reconciliar as pessoas com Deus. Quais pessoas? As que estão estressadas, as que estão preocupadas, aquelas que são escravas do pecado, aquelas que vivem perdidas, aquelas que não têm esperança,
aquelas que ainda não foram justificadas pelo sangue, aquelas que ainda não nasceram de novo, essas pessoas precisam ouvir a boa mensagem do Evangelho, para que elas também possam entrar nesse reino de Deus, para que o passado delas também seja resolvido, e o futuro delas também seja garantido pela fé em Cristo Jesus. E isso acontece, querido, quando nós, eu e você, cumprimos essa missão, aceitamos o convite de Jesus para servir a Ele nesse ministério da reconciliação, anunciando o Evangelho. E você pode fazer isso dando o seu testemunho. Você pode fazer isso sendo um bom testemunho. Você pode fazer isso andando em alegria. Você pode fazer isso contando sobre algo que Deus fez na sua vida. Você pode fazer isso manifestando o amor de Deus, ajudando alguém, cooperando alguém, socorrendo alguém. Você pode fazer isso sendo um canal de bênção na vida de outra pessoa. Por quê? Porque você está no reino de Deus. Você está sendo suprido, guardado, protegido. O seu passado foi apagado e o seu futuro já está garantido. Então agora você pode focar na vida dos outros. Agora você pode se dedicar a alguém. Sabe por que você não se dedica a ninguém? Porque você ainda não entendeu o propósito do reino de Deus. Você ainda não conseguiu viver, você ainda não esqueceu o seu passado, e você não sabe ainda, não tem certeza que o seu futuro está garantido. Por isso você só se preocupa consigo mesmo. Porque se você realmente entendesse que o seu passado está resolvido e que o seu futuro está garantido, você não perderia mais tempo com as coisas da sua própria vida. Você ia dedicar a sua saúde, o seu tempo, o seu dinheiro, os seus dons, os seus talentos, a levar o máximo de pessoas com você. Porque Jesus está voltando e o tempo está acabando. E vai chegar uma hora que você não vai poder mais anunciar o Evangelho, não vai ter mais ninguém para você levar. E aí diante do tribunal de Cristo você vai se apresentar e você vai falar: eu não tinha tempo, eu estava preocupado, eu estava estressado, eu tinha muita coisa para resolver, meu trabalho me ocupava muito, eu tinha muita conta para pagar, eu tinha muitos funcionários, eu tinha uma família muito grande, enfim. Ou você pode pensar assim: não, eu era desqualificado, eu era pecador, eu não era digno. Não é assim? Eu cometi muitos erros no passado e isso me desqualificava para dar um bom testemunho. Eu jamais ia conseguir anunciar o Evangelho porque eu era uma pessoa muito ruim, desqualificada. Querido, Jesus resolveu o seu passado através da justiça de Deus e já garantiu o seu futuro através do reino de Deus. Não perca tempo. Não perca tempo com mais nada. Aproveite enquanto ainda dá tempo de você buscar o reino de Deus e a justiça dele em primeiro lugar. E enquanto você faz isso, fica tranquilo, as demais coisas vão ser acrescentadas na sua vida. A comida, a bebida, a roupa, as coisas para você viver, a moradia, o transporte. Deus vai ter prazer em acrescentar isso na sua vida, porque Ele é o seu Pai, amém? Ele te ama, Jesus já morreu por você ali na cruz, Ele está disponível para te abençoar, para te suprir, Ele é o seu pastor, amém? Então que você possa realmente colocar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, porque você é um embaixador do reino de Deus. Você não é um soldado, querido, você é um embaixador. Qual é a diferença do soldado para o embaixador? Soldado faz guerra, embaixador promove a paz. Eu não sou um soldado do Evangelho, eu sou um embaixador do reino. Eu não estou nesse mundo para fazer guerra com o pecador, eu estou nesse mundo para reconciliar o pecador. Eu estou nesse mundo para anunciar a salvação pela fé em Cristo Jesus, e não apenas para falar para as pessoas que elas têm que mudar, porque senão elas vão para o inferno. O inferno é real, e esse é o motivo de eu estar falando isso com você, amém? Mas a nossa mensagem para o mundo é de reconciliação. A nossa mensagem para o mundo é de promover a paz. E paz não é falta de guerra, nessa paz do mundo. É a paz com Deus. É a paz entre o homem e Deus.
para que ele não ande mais sozinho e separado do seu Criador, para que ele possa experimentar da paz que excede todo o entendimento, para que ele possa confiar no príncipe da paz, que trouxe o reino de Deus do céu para a terra. Aleluia. Nós somos chamados, querido, para reconciliar os homens com Deus. Nós somos chamados para reconciliar os homens com Deus. Sabe, tudo que você pode construir nessa vida, tudo que você pensar aí, que você pode imaginar, não existe nada mais precioso e valioso do que reconciliar alguém com Deus. E isso gera riqueza no galardão, na eternidade. Isso realmente promove recompensa para você na eternidade. Que você aproveite todas as oportunidades que você tiver, no trabalho, na escola, na faculdade, por onde você for. Aproveite todas as oportunidades para falar do amor de Deus e da salvação pela fé em Cristo Jesus. Porque talvez essa pessoa que você está encontrando hoje, já aconteceu comigo, tá? Quando você voltar para procurar ela, talvez ela não esteja mais lá. Então não perca tempo, não perca as oportunidades. Em Cristo, você pode mudar a vida de pessoas e o destino delas. Você pode mudar a vida de pessoas e o destino delas, porque Deus te entregou o ministério da reconciliação. Você é embaixador do reino de Deus na terra. Você representa Jesus hoje. Você é o corpo de Cristo na terra. Você tem autoridade para pisar escorpiões, serpentes e toda a força do inimigo. Você carrega uma mensagem de salvação, de cura e de libertação para as pessoas. Por isso não fique calado. Para de perder tempo com murmuração e começa a anunciar as boas novas. Em vez de você reclamar que você não tem dinheiro, em vez de você reclamar que você não tem roupa, em vez de você reclamar que você tem conta para pagar, começa a declarar a palavra de Deus, começa a falar que você tem salvação, começa a falar que você foi curado, começa a falar que você é abençoado, começa a falar que Deus te livrou do inferno, começa a falar que seu destino é o céu, começa a falar que você é embaixador do reino de Deus, começa a falar que Cristo vive em você, começa a falar que o sangue de Jesus te purificou de todo pecado, começa a falar que o Espírito Santo está com você, começa a falar a verdade sobre o reino de Deus, para influenciar outras pessoas com a sua vida e com a mensagem do céu que você carrega no nome de Jesus. Aleluia. Eu quero orar, queria te convidar a ficar em pé. Aleluia. Oh, aleluia. Jesus, querido, ele foi reputado como aflito de Deus. Ele foi reputado como aflito de Deus, para que a paz de Deus alcançasse você. Talvez você está andando preocupado, ansioso, estressado. Saiba que em Cristo Jesus existe uma paz que excede todo o entendimento para você. Mas para você experimentar dessa paz, você precisa entrar no reino de Deus. E a porta de entrada para o reino de Deus é a fé em Jesus Cristo. É você crer que Jesus é o seu Senhor e o seu Salvador. Ele é a porta de entrada, não é o destino final. Você entra por essa porta e começa a caminhar e avançar no reino de Deus. E começa a experimentar das realidades e do poder desse reino que há em Cristo Jesus. Aceitar Jesus não é o final da jornada, é o início da jornada. Amém? Se você está aqui nessa noite e ainda não entregou a tua vida para Jesus como Senhor e Salvador, talvez você está aqui e nunca fez uma oração de entrega. Você nunca fez aquela oração confessando Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Quero dizer que é necessário. Sabe por quê? Porque a salvação ela só ocorre de uma única maneira: quando eu creio no meu coração que Jesus é o meu Senhor, é o meu Salvador, que Ele morreu na cruz pelos meus pecados e que Ele ressuscitou ao terceiro dia. Eu preciso crer no meu coração e eu preciso falar isso com a minha boca, com os meus lábios. E quando eu falo crendo, a justiça de Deus me alcança.
eu entro no reino de Deus e me torno uma nova criação em Cristo Jesus, pela fé na morte e na ressurreição dele. E se você está aqui e nunca fez essa oração, eu queria orar junto com você. Eu queria repetir essa oração junto com você, porque eu quero te convidar a viver realmente o plano de Deus. E isso começa quando você entrega a tua vida para Jesus, crendo que Ele é o seu Senhor e crendo que Ele é o seu Salvador. Se você está aqui nessa noite e nunca fez essa oração, levanta a sua mão. Eu quero orar junto com você, para que você possa realmente desfrutar dessa paz, dessa alegria que há em Cristo Jesus. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Você está aqui, querido, já fez essa oração? Todos que estão aqui já fizeram essa oração? Todos que estão aqui já entregaram a tua vida para Jesus como Senhor e Salvador? Aleluia. Não perca essa oportunidade. Jesus está te convidando para entrar no reino de Deus e desfrutar dessa alegria e dessa paz que há em Cristo Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. 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 Eu quero fazer uma outra oração com você. Amém? Antes de eu passar a entregar a palavra para o Anderson. Se você está aqui nessa noite, está passando por uma situação de muita preocupação, de muita perturbação, a ponto de até ser mesmo uma opressão, e você não consegue se desvincular dessas preocupações, dessa ansiedade, eu quero crer com você. Eu quero ajudar você nesse processo. E eu gostaria de orar por você. Amém? Nós lemos aqui que a paz, o segredo da paz está em você cumprir o plano de Deus. Amém? E eu quero orar junto com você, para te encorajar, para te fortalecer a cumprir o plano de Deus e sair desse ambiente de pressão que você está vivendo, e sair desse ambiente de opressão maligna que muitas vezes pode estar sobre a sua vida, sobre a sua mente, sobre a sua casa, para que você saia daqui convicto do poder e da graça de Deus na sua vida. Se você quiser receber a sua oração, vem aqui à frente. Eles vão estar tocando mais uma música. Enquanto isso, eu vou ficar por aqui por baixo e você pode vir. Sempre estás comigo, Senhor. Também sei que nada acontece sem a tua vontade. Você que está aí no banco, querido, eu queria que você começasse a orar por esses irmãos, declarando sobre eles a unção